E aí, pessoal, tudo bem? Hoje falaremos um pouco sobre a evolução do baixo elétrico na música. Com o desenvolvimento da música popular no final do século XIX, principalmente no que diz respeito ao jazz, inicia-se assim a introdução do contrabaixo com uma inovação. Ele não era tocado com arco e sim com os dedos a fim de que tivesse uma marcação mais acentuada. Os músicos de jazz e blues, a princípio, acharam a ideia interessante, mas mantiveram-se em seu tradicionalismo. Somente muitos anos depois, o baixo elétrico seria tão popular no jazz e no blues quanto o acústico. No caso do blues, ele surgiu assim que Muddy Waters introduziu a guitarra neste ritmo, ainda que seu baixista, o mitológico Willie Dixon, usasse um acústico. No caso do jazz, o baixo elétrico só veio à tona com Miles Davis. Nos anos 60, o papel do baixista segue sendo basicamente o mesmo que nos anos 50, um suporte harmônico de fundo. A partir de 1967, o baixo elétrico começa a aparecer, fundamentalmente no rock and roll. O melhor exemplo talvez seja o disco Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band dos Beatles. Aqui já podemos começar a falar de linhas de baixo de temas pop, tal como os conhecemos atualmente. É prova disto o Festival de Woodstock em 1969. Os anos 70 apresentam a maturidade do baixo. Os produtores começam a prestar mais atenção no potencial do instrumento e o contrabaixo assume uma importância maior, como no surgimento da disco music. É fundamental também o surgimento do rock progressivo, o jazz fusion, o Latin rock, o heavy metal, o punk, o reggae, o funk e a soul music. O baixo acústico se limita apenas aos setores mais tradicionais, como jazz, blues e ritmos tipicamente latinos, assim mesmo já rivalizando com o elétrico. E é claro, a popularização do fretless, o baixo elétrico sem trastes. O desenvolvimento da década de 80 apresenta a maturidade de alguns estilos musicais e o desaparecimento de outros. Percebe-se neste período que o baixo já não é imprescindível e que pode facilmente ser trocado por um sintetizador. A massificação da dance music, párea da disco music, deixa de lado o contrabaixo, ainda que sua linha ainda esteja presente, mesmo que sintetizada. Mas isto não acontecia apenas com o baixo, mas também com a guitarra e a bateria, já que o sintetizador era o instrumento fetiche do início da década. Para a felicidade nossa, esta tendência de trocar todos os instrumentos por um só foi passageira. E os grupos voltaram, sejam eles de rock ou jazz, tanto o baixo elétrico quanto o acústico estavam novamente no palco. Nem todos estavam concordando com a massificação dos sintetizadores, principalmente produtores mais atentos, e a revista Bass Player. O jazz começava a abrir um campo especificamente voltado para o contrabaixo elétrico, e assim o instrumento se desenvolveu com uma rapidez imensa, tornando-se hoje um dos mais importantes instrumentos musicais da música moderna. Até o próximo vídeo.